Boa tarde, senhores vereadores. Antes de mais nada, o meu parabéns a cada um de vocês. A campanha de vereador é, sem dúvida nenhuma, a pior e mais difícil campanha que nós temos na República do Brasil. Na República do Paraná, o nosso problema hoje é outro. Vocês estão aqui, mobilização contra a corrupção. Essa história de corrupção realmente atrapalha muito o nosso Estado. E a peixe de que todo político é corrupto atrapalha muito o nosso trabalho. Para começar, tem duas palavras que me assustam muito. É o tal do TAC e, na sequência do TAC, a tal governabilidade. Quando eu vejo um líder de algum prefeito, quando eu vejo um deputado, um senador, um deputado federal falar em governabilidade, me gela a espinha, porque em 80% dos casos envolve corrupção, em 15% dos casos envolve maracutaia, e 5% das vezes ele falou a palavra errada e não sabia o que estava falando. A governabilidade nada mais é hoje no Brasil que a compra do nosso legislativo. Nós vemos no Congresso Nacional a governabilidade ser mantida com distribuição de ministérios. Vemos hoje na Assembleia Legislativa do Paraná a governabilidade ser mantida com distribuição de ambulâncias e pequenos favores. E vemos nas câmaras municipais, na sua devida proporção, a governabilidade ser trocada por cargos, combis e passeios de ambulância. Nós, hoje, estamos em 2015. Quantos dos senhores aqui têm, me permitam, quantos dos senhores aqui têm um smartphone, um telefone que tira foto, filma e manda mensagem? Todos de vocês têm? Um telefone desse acaba com a carreira de qualquer político que tente fazer uma maracutaia. Você vai extorquir um funcionário, ele grava você. Você vai pedir um favor para o empresário, ele grava você. Você vai exigir de um prefeito algo que ele não deveria fazer, ele grava você. E assim está mudando a política. Assim os velhos políticos têm sofrido e muito. Mas os velhos políticos não são aquelas pessoas que estão há muito tempo na política. Nós temos na Assembleia Legislativa jovens deputados que praticam a velha política. Não é o tempo de política que nos faz velhos políticos, é a política que nós fazemos. Hoje no Paraná nós temos escândalos em todas as páginas policiais. Nós estamos no Jornal Nacional, nós estamos na Folha de São Paulo, nós estamos nos periódicos locais, tudo isso envolvendo corrupção. 40 e pouco por cento da população brasileira acredita que é possível fazer política sem legislativo. Não é necessário o deputado, não é necessário o vereador, não é necessário o senador e o deputado federal. Mais de 40%, chega a quase 50%, que acham que todos nós aqui somos dispensáveis. Por quê? Porque não acreditam nas instituições. Os partidos falidos. O PT com essa pecha nacional de partido corrupto. Mas não é todo petista que é corrupto. É o petista que está lá em cima, que estava roubando lá. O PSDB aqui no Paraná, eu vou mostrar para os senhores alguns escândalos do PSDB aqui, mas não é todo filiado do PSDB que estava recebendo dinheiro da Receita Estadual para fazer campanha com Caixa 2. Você vai pegar depois essa instituição do político, como disse o nosso vereador e como disse o Paulo Salamuni. Nós temos que ter orgulho de bater no peito e dizer: sim, eu sou político. Sim, eu coloquei o meu nome à disposição de vocês para tentar mudar algo. Agora, esse tentar mudar, cabe a nós fazer a mudança. A Assembleia Legislativa, eu garanto aos senhores, é igual a qualquer Câmara de Vereadores. Só que nós temos 54 vereadores anabolizados. Porque os nossos deputados trocam votos por ambulância, por distribuição de cobertor. Nós sofremos muito lá na Assembleia quando queremos conseguir informação do governo. O governo não é transparente. Se você pede uma prestação de contas do governo,
o líder do governo pede que a bancada majoritária vote contra o pedido de informação. Transparência no governo estadual não existe. Transparência no governo estadual não existe ao ponto das 6 auditorias do Tribunal de Contas do Estado mandarem um ofício ao presidente do tribunal exigindo a ele que informasse o governo que não estavam tendo acessos aos números do governo. O Tribunal de Contas não consegue acessar as contas do governo estadual. É esse o tamanho do problema que temos hoje no Estado. Isso é um indicador de corrupção. Quando a gente faz algo às escondidas, às escuras, às pressas, você já pressupõe que está sendo feito algo errado. Se você vai fazer algo certo, você não tem por que esconder. Você faz aberto. E aqui no Paraná, nós temos esse pequeno problema. Eu vou passar para vocês alguns slides. Se alguém tiver como apagar pelo menos essa luz aqui, fica mais fácil de vocês verem. O governo do Paraná é especialista em montar versões contra fatos. Vocês viram essa semana que o Beto Richa entregou 20 ônibus do transporte escolar, fez festa no Facebook. O filho dele botou uma foto e uma frase dizendo: apesar da crise no Brasil, o Paraná segue em frente. O Paraná segue em frente com 20 ônibus do governo federal. Aqueles ônibus eram da tia Dilma. Ele estava só entregando a chave. Então, é um pequeno vídeo para vocês, diferenciando fatos e versões. Solta o vídeo, por favor. O delator de um suposto esquema de corrupção na Receita do Paraná fez outras acusações. Segundo a denúncia, esse esquema abasteceu a campanha do governador Beto Richa, do PSDB. Segundo o advogado, Luiz Antônio afirmou aos promotores que pelo menos 50 milhões de reais em propinas foram pagos por empresários a auditores fiscais em 10 anos. 2 milhões teriam abastecido a campanha à reeleição do governador tucano. Segundo as investigações, o grupo de auditores fiscalizava grandes empresas que deviam impostos para o Estado e exigia dinheiro para não aplicar multas. Em depoimento, de acordo com o advogado dele, o auditor Luiz Antônio de Souza disse que a quadrilha tinha metas para a arrecadação de propina, que era paga em parcelas mensais. Márcio Lima teria sido indicado para o cargo por Luiz Abiantoum, parente do governador Beto Richa. É o que afirma o ex-assessor do governador, Marcelo Caramori. Caramori é acusado de envolvimento no escândalo de exploração de meninas em Londrina. Agora, eu não abro mão de critérios que para mim são fundamentais. Qualificação para o exercício do cargo, preparo e resultado. Num dos depoimentos da delação, Caramori afirma: Luiz Abi trata-se de pessoa de fundamental importância na estrutura política do Estado, sendo de conhecimento público o grau de influência e determinação que exerce sobre o governo e sobre todos os comandados das polícias militar, Receita Estadual, etc. Luiz Abiantoum é réu num processo que aponta fraude em um contrato emergencial com o governo do Estado para o conserto de carros da frota oficial. Márcio de Albuquerque foi parceiro de equipe de Beto Richa em corridas de automóveis. A última delas realizada no Autódromo de Londrina em dezembro do ano passado. Em junho do ano passado, Márcio Albuquerque foi nomeado inspetor-geral de fiscalização da Receita Estadual. E em 5 de março deste ano, o escritório dele em Curitiba foi vasculhado pelo GAECO, numa operação que investigava enriquecimento ilícito. Precisamos construir cada vez mais um Estado mais humano, mais fraterno e solidário, um Estado socialmente mais justo. Nem sempre o segundo mandato deixa uma boa marca para o administrador. Como é que o senhor quer escapar dessa... O meu vai deixar. Eu sei que tem esse mito do segundo mandato, mas isso não me amedronta, não. Tá passando uma vergonha hoje. Tá passando uma bala de borracha. Pegou em raspão, sorte que pegou em raspão. Uma vergonha que o Paraná tá passando hoje. Os servidores protestavam do lado de fora da Assembleia e, em resposta, a polícia reprimiu a manifestação. A violência agravou a crise entre governo e servidores.
Para o professor Eduardo Gomes, especialista em mediação de conflitos, a repressão policial encerrou as possibilidades de uma negociação tranquila. Me parece que falta habilidade política e inexperiência nesse aspecto. Olha, se o problema de gestão é dar aumento salarial aos servidores, eu diria que nós realmente tivemos problemas na gestão. Num cenário de aumento considerável da arrecadação acima da inflação, foi feito um ajuste, um tarifaço em dezembro, aumentou o IPVA mais caro, está batendo no bolso agora, a última parcela agora em junho. E, enfim, como chegou nessa situação? O governo falou que estava tudo muito bem, estava tudo certo, falta transparência. E a consequência da falta de transparência é falta de credibilidade. É difícil acreditar no que o governo está dizendo. Com as finanças praticamente saneadas, com a casa em ordem, eu posso dizer com tranquilidade que farei ainda mais no segundo governo. Em setembro de 2010, o Comitê de Beto Richa pagou R$ 562 mil à empresa KLM por locação e cessão de bens móveis. A parceria se repetiu na campanha para a reeleição do governador em 2014, quando a KLM recebeu R$ 646 mil por publicidade em carros de som. A KLM produz equipamentos de som e está registrada em nome de Kutar Abiantoum. Ele é filho de Luiz Abiantoum, parente distante de Beto Richa. Segundo o Ministério Público, a KLM bancou a abertura da oficina Providência, usada na fraude de um contrato com o governo do estado para conserto de carros oficiais em Londrina. Negócio de R$ 1,5 milhão. As investigações teriam comprovado que Luiz Abiantoum é o verdadeiro dono da oficina. De março de 2013 a fevereiro de 2015, ele teria injetado R$ 423 mil na Providência. Segundo as investigações, a KLM é uma das sócias da Alumpar, empresa londrinense especializada na reciclagem de alumínio. A Alumpar também aparece nos registros do TSE. Em 2014, doou R$ 100 mil para a reeleição de Beto Richa ao governo do estado. Esse contrato mostra que a KLM investiu R$ 2 milhões para formar a nova empresa, que está sendo investigada por transações suspeitas. Segundo os promotores, a Alumpar comprou notas frias da Tarfil, uma empresa de fachada. Documentos mostram que a Tarfil foi aberta a pedido de uma quadrilha de auditores da Receita Estadual para acobertar um esquema de sonegação de impostos e de extorsão a empresários. Auditores fiscalizavam empresas que deviam impostos para o Estado e depois exigiam dinheiro para anular ou reduzir o valor das multas. A arrecadação mensal da delegacia, da 8ª Delegacia da Receita Estadual aqui em Londrina, é de R$ 1 milhão, aproximadamente por mês. O auditor Luiz Antônio de Souza, preso em janeiro, disse em depoimento de delação premiada, R$ 2 milhões teriam sido usados na campanha de reeleição do governador Beto Richa, do PSDB. A Justiça condenou o governador Beto Richa, o chefe da Casa Militar no governo passado e a empresa de táxi aéreo Helisul a indenizar o caixa do estado em mais de R$ 2 milhões. O motivo foi o aluguel de um jato e de um helicóptero sem licitação. A ação popular foi proposta em junho de 2011 e questionou o porquê do aluguel de um helicóptero e de um avião a jato feito pela Casa Militar do governo do estado por um período de 3 meses, entre março e junho de 2011. O contrato de R$ 2.082.000 foi feito com a empresa Helisul Táxi Aéreo, sem licitação. Porque o melhor ainda está por vir. Se conseguimos tudo isso, com essas dificuldades, imagina só o que nós faremos pelos próximos 4 anos. Só para os senhores terem uma ideia, com esse escândalo todo, devido à governabilidade, nós precisamos de 18 assinaturas para uma CPI da Receita Estadual na Assembleia. E a governabilidade nos deixa apenas com 9. Porque os demais querem ser todos o 18º a assinar a CPI. Por que o 18º? Porque daí ele não vai sofrer represálias do governo enquanto a CPI não se instala. Porque o deputado que assinar a CPI não será recebido pelo secretário de Estado, não irá distribuir cobertores da Fundepar, não vai distribuir bola de futebol, não vai pegar a ambulância da tia Dilma e distribuir como se fosse do governo do Estado,
e não vai poder tirar foto do governador distribuindo o ônibus do governo federal como se fosse o ônibus do governo estadual. A governabilidade, senhores vereadores, tira o crédito das nossas instituições. A governabilidade, a obediência cega a um governo em troca de favores é o que mancha a nossa história como políticos. Governador não foi eleito para mandar em deputado, deputado não foi eleito para agradar governador. E o mesmo vale para os senhores. Os senhores foram eleitos para representar o povo que os elegeu. Os senhores não foram eleitos para garantir um programa de rádio, garantir um espaço na televisão ou lamber botas de prefeitos. Os senhores foram eleitos para colocar freio nos prefeitos. Os senhores foram eleitos para cobrar obras, para cobrar atitudes e cobrar melhorias para as cidades dos senhores. Assim como nós, deputados, fomos eleitos para botar freio no senhor governador. E tenho certeza, se o GAECO mudou de nome, no Palácio Iguaçu, o melhor está por vir. Obrigado.